Eu quero convidar você para a oração. Venha orar com a gente. Jaico, Walter, vocês, o Edjalma, vocês todos que estão aí, vocês que estão chegando, venham orar com a gente. Se você se lembrar na sua oração, ore por mim também, para que Deus me fortaleça, porque só para esclarecer, né? Não é uma reclamação, não, de jeito nenhum. O trabalho é extremamente cansativo e desgastante. Desgasta a gente. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero nesta manhã mais uma vez engrandecer o Senhor, exaltar o Senhor, glorificar o Senhor. Sou muito grato ao Senhor pela vida, pela salvação. Sou grato pela vida eterna. Sou grato, Senhor, por estar vivendo este momento único no mundo, assim como pessoas que viveram quando o Deus homem caminhou por sobre a terra, foram pessoas que viveram momentos únicos da história. Nós estamos também vivendo momentos únicos, momentos que antecedem a volta do Deus homem para buscar os chamados para fora. Os chamados para fora é a igreja, né? São aqueles que fazem parte da igreja, do corpo de Cristo, aqueles que serão arrebatados. Às vezes a gente, Senhor, nós nos envolvemos nas coisas deste mundo, às vezes até nos perdemos no turbilhão de informações, né? Mas no fundo, nosso coração sabe que o Senhor controla tudo. Tudo vai acontecer conforme aquilo que está escrito que vai acontecer. Do jeito, no tempo de tudo isso. Nada será mudado. Não é um pedido que vai mudar isso. Eu acho que as nossas orações agora não são para que Deus mude. Cada um ora do jeito que quiser, Senhor. Eu creio que neste momento é agradecer a Deus por estar vivo, por estar fazendo parte deste momento único em toda a história da humanidade. E que quando o Senhor vier buscar a igreja, que seja bem rápido, que nós façamos parte daqueles que vão morar com o Senhor, daqueles que não passarão pela morte.
Que o Senhor nos dê coragem. Que o Senhor nos lembre a cada instante que somos soldados do exército de Cristo. Às vezes nós nos esquecemos disso. Somos soldados. Graças nós te damos. E pedimos a Deus querido que, pela tua infinita bondade, mais uma vez o Senhor fale conosco, mais uma vez o Senhor nos encha, que o Senhor faça transbordar em nós a instrução divina. Esta é a minha oração nesta manhã, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, pelos meus. E eu oro no nome do nosso Senhor, Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, queridíssimas irmãs, hoje eu vou trazer um assunto bem direcionado, um assunto assim que tem, é como se fosse uma flecha, tem um alvo, como se fosse uma bala. Um projétil tem um alvo. O alvo deste assunto são os salvos, os cristãos. O alvo deste assunto somos nós. É porque às vezes a gente traz assuntos, né? Na maioria das vezes, que são esclarecedores também para pessoas que estão chegando. Mas este assunto é para quem já está. É para quem está dentro. Para quem foi retirado. E para quem já faz parte do corpo de Cristo. Então, se você não tem interesse, né, interrompa o culto, vá fazer o que você quiser, né, porque este assunto tem alvo, tem direção, e a direção são os cristãos. Então eu convido você para ler comigo duas passagens da Bíblia. A primeira está aqui, as duas estão no livro de Atos. Você sabe que o livro de Atos não é um livro doutrinário. Sabia disso? O livro de Atos não traz doutrina. Para a igreja. Não é doutrinário. Criar doutrina no livro de Atos é problema. O livro de Atos é um livro histórico, então, o próprio nome diz, adeilma, Atos dos Apóstolos, as ações, o que eles faziam. Atos capítulo 2, versículo 47. Vamos ler? Você está com a Bíblia aí? Isso aqui é para cristão só, porque quem não é cristão não vai entender o que eu vou falar. Muitos cristãos vão entender, mas não vão concordar.
Muitos vão entender, mas não vão concordar. E outros nem vão entender. Mas eu não vou deixar de falar. Atos 2:47 está dizendo como é que viviam os cristãos no início da igreja. Até aqui, você não vai encontrar no livro de Atos a palavra igreja. Até aqui. Atos 2:47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Agora, eu quero ler com você Atos capítulo 5, versículo 11, que é aonde surge a palavra igreja pela primeira vez no livro de Atos. Atos 5:11, um pouquinho para frente. Diz assim, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muito bem. A palavra igreja está embutida, mas ela não aparece em Atos 2:47. A gente lê, sabe que está se referindo à igreja. Está oculta a palavra. Ela é explicitada a partir de Atos 5:11. E como a gente está vivendo momentos únicos em toda a humanidade, eu quero mostrar para vocês, meus irmãos e irmãs, quanto tempo o cristianismo perdeu seguindo homens. Porque o cristianismo deve seguir Jesus. O único homem que o cristianismo segue é Jesus. O cristianismo não segue Pedro. Não é o pedrismo, é cristianismo de Cristo. O cristianismo não segue João. Não existe o joanismo, nem o paulismo, né? É o cristianismo. É claro que Pedro, João, esses indivíduos, eles eram fiéis a Cristo e eles proclamavam a verdade de Cristo, certo? Mas nós não os seguimos. Eu espero, pelo menos, que ninguém siga Paulo. Nós somos de Cristo, não somos de Paulo. Porque aí a gente estaria contrário à própria Bíblia, porque o próprio Paulo falou, vamos parar com isso, um dizendo eu sou de João, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo. Não falou? Isso é partidarismo, não é cristianismo. Eu aprecio os ensinamentos de Paulo, mas eu não sigo Paulo. A gente segue Cristo, o único homem que nós seguimos, porque Ele é o Deus homem. Ele é a primícia dos glorificados.
A gente vê aqui no livro de Atos, que os cristãos daquela época, a igreja primitiva, né? Primitiva porque foi a primeira igreja. A única igreja, aliás. Não existe outra igreja. Não existe. Não existe a igreja do bairro tal, que lá tem um nome. A igreja do centro. Não existe isso. Isso é coisa de homem. Igreja é uma só. É a igreja de Cristo. A igreja que Cristo instituiu. E a igreja que Ele, muito em breve, eu creio, vai levá-la para junto dele, porque é o corpo dele, o corpo do qual Ele é o cabeça. Não a cabeça, Ele é o cabeça. Então, a igreja primitiva é que era a igreja correta. E a gente precisa aprender isso. Ainda é tempo. E Deus é tão perfeito. Mas Deus, eu vejo assim uma perfeição em Deus, né? Hoje eu abri um pouquinho o Facebook, porque eu tô parando um pouco, viu, Ivone, de ficar mexendo no Facebook, porque é tanta coisa tanta coisa banal a princípio, né? Tanta coisa infantil, umas coisas assim que falou, meu Deus do céu, perder meu tempo preciosíssimo para ficar vendo isso daqui. Então eu tenho mexido pouco no Facebook, mas todo dia eu vou ver se está tudo bem, se está funcionando, se tem alguma mensagem específica e tal. E assim que eu abri o Facebook hoje, agora há pouco, eu vi a mensagem de uma pessoa que eu prezo demais, gosto muito. Faz muito tempo que eu não vejo pessoalmente, faz muito tempo que eu não converso, mas gosto. Uma pessoa boa, um cristão, gosto muito. Mas é daqueles que ainda acreditam que um prédio é uma igreja. E ele colocou lá: haverá dias que as pessoas vão querer uma igreja aberta e não vão achar. Né? Esta é uma referência pentecostal e neopentecostal de igreja. É uma explicação do que é igreja. Para os pentecostais, eu não estou aqui falando mal, eu estou explicando. Por causa disso que eu falei que o assunto era para cristão. Para a maioria dos pentecostais e neopentecostais, igreja é um prédio próprio ou alugado, onde as pessoas vão lá e se reúnem. Isso não é o conceito de igreja. Igreja é o corpo de Cristo. E não é o conceito bíblico de igreja. Isto é um conceito veterotestamental, quer dizer, do Antigo Testamento, de templo. De templo, não de igreja. Jesus não instituiu o templo. Jesus instituiu a igreja. E as primeiras igrejas, as igrejas
depois que Jesus morreu, ressuscitou, viveu mais 40 dias aqui na terra, ascendeu aos céus e deixou aqui homens para darem continuidade à igreja. Essas igrejas eram, porque igreja quer dizer o quê? A palavra igreja, né? Quer dizer o quê? O que quer dizer? Cada palavra tem um significado. Quer dizer, chamado para fora. Igreja é uma reunião de pessoas chamadas para fora do mundo. Saem do mundo e vêm fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Isso é igreja. Não é outra coisa. E na época dos apóstolos, essas igrejas, a igreja se reunia em muitos lugares. Você vê que no começo, por causa disso que eu li, porque essa ideia de que a igreja se reunia nas casas por perseguição, não tinha prédio, pastor, porque a igreja era perseguida. Não, você está enganado. Por causa disso que eu li Atos capítulo 2, versículo 47. O que está escrito em Atos 2, 47? Louvando a Deus, contando com a simpatia do povo. Não tem perseguição aqui. A igreja era simpática, o povo gostava da igreja, gostava dos crentes. Não tem perseguição. Aqui ainda não tem. Então dizer que a igreja se reunia nas casas por perseguição é não saber o que está falando. É não prestar atenção na Bíblia, porque a Bíblia diz que a igreja contava com a simpatia do povo. O povo gostava dos crentes. As igrejas se reuniam nas casas, porque ali é o lugar da igreja. Porque Jesus não criou a igreja no templo. Quando Jesus, eu não sei se a palavra correta é criar ou instituir, não importa. Jesus, quando criou a igreja, ele não foi lá no templo que existia, pois ele olha para o templo e chora, porque ele já vê um futuro de 70 anos depois, numa rebelião dos judeus, os romanos destroem Jerusalém, destroem o templo junto. Né? O templo existia, ele poderia ter ido lá no templo e falado, olha, a partir de hoje vocês vão se reunir num lugar parecido com esse, viu? Ele foi. Ele foi na sinagoga e falou, olha, a partir de agora vocês vão se reunir, porque a sinagoga é sempre num lugar. O templo é um lugar. A igreja não. Você vê que a igreja ela era nos lares. Não existia um edifício construído para fins eclesiásticos. O edifício construído para fins eclesiásticos era ou a sinagoga ou o templo. A igreja não. Era nos lares. As pessoas se reuniam. As pessoas ali adoravam a Deus. Cantavam músicas espirituais, não música gospel, né? Não música gospel.
Não tinha cantor gospel. Tinham as pessoas que louvavam a Deus com cânticos espirituais. Que música gospel? Ah, meu Deus, é lixo. Não, pastor, tem hora que pega, mas é verdade. Você quer que eu fale o que para você? Você quer que eu minta para você? Presta atenção no... Eu não vou nem falar do ritmo. Eu não vou entrar na questão ritmo, na questão música, que eu também não sou nenhum grande conhecedor. Eu vou falar na questão letra. Presta atenção. Ouve. Não vá ouvir os hinos antigos, porque aí você vai encontrar coisa espiritual. Eu estou falando da música gospel. Porque hoje os cantores e as cantoras são idolatrados, são ídolos. As pessoas querem tirar fotografia junto, pedem autógrafo, fazer selfie. Eles enriquecem. Hoje, o que eu estou dizendo é 1 ano atrás, né? Porque hoje... Mas você vê como Deus é perfeito. Como Deus é perfeito. Deus, às vezes, dá linha. Você já ouviu esse termo? Vou dando linha, tem até uma canção. Né? Dar linha, quer dizer, vamos ver até onde essa gente vai. Como se Deus não soubesse. Né? Então Deus vai dando linha. A pipa vai indo, o papagaio, o maranhão vai indo. E Deus vai dando linha. Vamos ver até onde ele vai. Chega uma hora que não tem mais para onde ir. A linha vai ficando com aquela, a molecada sabe, aquela barrigada pelo próprio peso da linha de tão, né? Deus deu linha, deu linha, deu linha. Quanta gente enriqueceu com a tal da música gospel. Mas é feio ser rico? Não. Agora, usar o nome de Deus para enriquecer, não. E aí chegou uma hora que Deus vai mostrando para quem quer ver, né? Por causa disso que ele diz, olha, quem tem ouvidos, ouça. Claro. Não é só ter a orelhão, é o ouvido. Não tem culto. E agora? Ninguém está cultuando a Deus? Ninguém está louvando a Deus? As igrejas estão fechadas. A maioria está reclamando das igrejas fechadas. Você sabe por quê? Porque não está entrando dinheiro. Ninguém está preocupado em adorar a Deus. Porque se a pessoa está dizendo, meu Deus do céu, as igrejas fechadas. Você quer adorar a Deus? Você adora a Deus. E você, sua mulher, seus filhos. Você! Não precisa de uma igreja aberta para adorar a Deus. Então, quando este meu conhecido, que eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ele, coloca lá, chegará o dia que as pessoas quererão ter igrejas abertas e não acharão. Dá a impressão que Deus está lá dentro da igreja, sentado lá, o dia inteiro dentro de uma igreja, parado, esperando alguém entrar. Eles colocam Deus numa condição de coitadinho. Você já viu aquela gravura? Né? Tem aquela passagem bíblica que diz que Jesus está à porta. Então tem uma gravura que dá a impressão de que Jesus está batendo a porta. Onde que está aqui? Né? Então,
aquele coitadinho daquele Jesus pedindo pelo amor de Deus para entrar. Jesus não está pedindo pelo amor de Deus para entrar na vida de ninguém. Quando diz que Jesus está batendo a porta, é através do Evangelho, é através da verdade. Não que Jesus fica lá, pelo amor de Deus, deixa eu entrar aí na sua vida. É a mesma coisa você achar que Deus está sentado. As pessoas quererão uma igreja aberta. Mas peraí, por que as pessoas vão querer uma igreja aberta? Porque Deus está lá dentro? Você vê que a ideia é do Velho Testamento, da casa de Deus, do templo. Não é a ideia da igreja de Cristo. Deus não está sentado dentro da igreja esperando alguém ir lá orar para ele abrir o livro e ver, essa pessoa, não, acho que eu não vou atender assim, não. Não é nada disso. A igreja sou eu, a igreja é você. A igreja não é um prédio. Tanto é que o livro de Atos nos mostra isso, que as pessoas se reuniam nas casas. E que depois de tempo é que começou a perseguição, e aí eles também, além das casas, se reuniam também nas catacumbas. Mas no início, 2:47 de Atos, diz o quê? Que a igreja era simpática à população. Acontece que o homem passou a já ver com um cifrãozinho aqui e outro cifrãozinho aqui as coisas de Deus. Nós vamos comprar um terreno, não é assim que funciona? O povo vai ajudar a comprar para a gente construir o templo. Na igreja primitiva ninguém pensava nisso, não. A gente está tão acostumado, você vê que essa coisa católica, apostólica, romana, ela está dentro. Eu já falei aqui, se você me acompanha, você já me ouviu falar isso. Toda a liturgia dos cultos das igrejas evangélicas são cópia da missa. Observe, vá numa missa observar. Vá numa missa como estudante, como espectador, João Magda, e observe se eu estou exagerando. O culto, liturgicamente, é uma cópia da missa. Ontem, eu abri o YouTube. No YouTube eu entro por questão... Eu preciso entrar. Bom, enfim. E eu li assim... Choro, alegria, mas não sei o que, com a chegada de Jesus. Eu falei, mas o que é isso? Eu quero ver isso. Está no YouTube isso. Olha só, meu Deus do céu, o homem está todo enrolado mesmo, para desenrolar. O homem se enrolou na linha que Deus deu. Aí eu apertei lá para ver o vídeo. Né? É um hospital, não sei aonde, não consegui ver onde, não fala, né? Aí tem umas enfermeiras que vão assim, andando, filmando, e eu querendo ver Jesus. Falei, quem que é isso aí? O que será que é isso? Eu querendo ver, né? Aí já aparece, acho que alguém cantando ou tocando, não lembro muito bem. Bom, aí vão aparecendo algumas coisas, aí aparece o padre, um padre todo paramentado,
né? Segurando como é que chama aquela parte? Esqueci agora. Onde eles guardam a hóstia lá? Aquilo era Jesus para eles. Diz que o povo chorou, e o povo orou, e o povo do hospital se alegrou, porque o padre levou Jesus para eles. O que Jesus é? Um pouquinho de farinha com água, aquilo é Jesus. Eu falei, mas esse povo ficou doido? E o título era: o povo se alegra, chora, canta quando Jesus chega. Jesus não chegou ali. Aquilo não é Jesus, hóstia não é Jesus, templo não é Jesus, igreja não é Jesus. Então as pessoas ainda têm isso. E esse negócio de igreja, de alugar um salão, né? Porque tem igrejas aí que são verdadeiras igrejas assim, no sentido popular, né? São verdadeiras crueldades com o povo. O povo não vê isso. O nosso povo, eu vivo falando aqui da ignorância do nosso povo. E eu faço parte do povo. Penso que eu sou melhor, não. Então é uma crueldade, porque é um desperdício de dinheiro, né? Esses templos, essas catedrais. E não pensa que é só a igreja católica, não. A igreja chamada evangélica, pentecostal e neopentecostal, tem cada templo enorme por aí. Tem uma, até que tem templo de Salomão. Quem pagou? Igreja, um templo, meu Deus. Igreja é 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Quando é que vocês vão entender isso? A gente não precisa sair da casa da gente, porque a maioria deles não prega o Evangelho. A maioria desses lugares não pregam o Evangelho. A maioria desses lugares, né, a Bíblia diz assim, na questão evangelismo: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos, não é? Aí o sujeito quer sair pregando o Evangelho, mas ele já recebe orientação, olha, determinadas coisas, não sei o quê, já explica, olha, você não fala, para não criar problema, para não afastar as pessoas. A maioria das pessoas não gostam de ir nesses templos aí. Por quê? Porque já sabe que vai lá e vai ter que deixar dinheiro. Vai ter que deixar contribuição. Por causa disso que eu e mais um zilhão de pessoas são favoráveis aos cultos, às igrejas, a reunião de pessoas chamadas do mundo para fora. As igrejas nos lares, isso serve para qualquer país e para qualquer cultura. As igrejas, na verdade, mundo afora, se reúnem muito mais em lares, em garagens, em salas, do que em prédios. Só que as pessoas querem ser donas de terrenos, prédios. Elas
querem ser donos, porque quem que é o dono de tudo isso? O pastor, é a igreja. Sim. Quem é o presidente da igreja? É a pergunta que eu sempre faço. Quem é o presidente da igreja? Ah, pastor, o presidente lá é o fulano de tal, mas é eleito. Você lê o estatuto, vê se ele pode deixar de ser presidente. Vê se você elege o presidente da igreja. Veja lá. Você elege qualquer um, menos o presidente da igreja. Igreja não é prédio, não é o nome da denominação lá. Assembleia, não sei o quê. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Igreja é o corpo de Cristo que se reúne para adorar, para aprender, para ensinar, para fortalecer, para orientar. Isso é igreja. Isto é igreja. O resto é o conceito do Antigo Testamento de templo e o conceito católico apostólico romano. Conceito católico de igreja, o que é? É sempre um prédio. De quem que é o prédio? De quem que é o terreno? A pastora é da Cúria. E a Cúria responde para quem? No final, tudo converge para o Vaticano. Nós não precisamos disso, gente. Não precisamos desse tipo de nódoa. Nós não precisamos desse mofo religioso. Igreja, isso aqui é uma igreja. Olha, tem 31 pessoas aqui pelo Facebook. 30 agora. Não sei quantas tem no aplicativo, não sei quantas tem no site, não sei quantas tem na Rádio Graça e Paz. Mas isso é uma igreja. Reunida, adorando a Deus, falando das coisas do Senhor, trazendo a verdade, orientando, ensinando e fortalecendo o cristão na fé. Deus querido, Pai eterno e todo-poderoso, ajuda-nos, Senhor, a nos fortalecermos, Senhor, na Tua palavra santa, maravilhosa, poderosa, verdadeira. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos verdadeiramente a verdade bíblica e não vivermos a verdade do ser humano. Apesar da Bíblia ter sido escrita por seres humanos, ela foi inspirada pelo Senhor. Fala conosco, Senhor, a respeito desse e de os outros assuntos que a gente tem abordado, né? Na maioria, assuntos que as grandes denominações nos templos não abordam. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.